Entre as tantas mudanças que o país e que as novas gerações vêm sofrendo, que desafios cabem aos estudantes? Qual o papel da militância estudantil hoje? Hoje um DCE serve basicamente, ao menos ao nosso ver, para representar os alunos e defender os direitos dos alunos perante a universidade. Muitas vezes os alunos têm conflito com professores, têm conflitos com a própria universidade, seja envolvendo estágio, seja envolvendo problemas com notas, enfim, são milhares os problemas. E a gente vê que o DCE serve para isso, para ajudar a intermediar o problema dos alunos com a universidade e, claro, defendendo a posição dos alunos. E hoje nós vivemos um momento em que a juventude está difusa em vários segmentos ideológicos, não havendo uma grande bandeira para ser defendida. Eu acho que é muito injusto comparar o movimento estudantil em períodos distintos da história, né, entre ele. Quer dizer, comparam assim a minha geração com a geração da ditadura. Mas como é que querem comparar militantes se a conjuntura, se a realidade é distinta, né? É impossível. Né? Então, primeiro, acho que é preciso defender o movimento estudantil. Cada período da história produz um tipo de problema, de desafio para a juventude, e a juventude tem que enfrentar esse desafio. Graças à luta de muitos, que são inclusive militantes do meu partido, a minha geração não tem que lutar pelo fim da ditadura. Né? E acho que aqueles que lutaram e que morreram não gostariam que nós tivéssemos que seguir lutando. O movimento estudantil hoje ele segue com algumas coisas semelhantes ao movimento estudantil clássico, digamos assim, que se consolidou no Brasil durante a ditadura, mas ele evidentemente responde às questões da nossa época, né? Isso é muito importante. O que tem de semelhança? A semelhança é que a gente tem a necessidade ainda de conciliar, desde a pauta mais específica da sala de aula, do problema de um curso ou de uma escola, aos problemas mais gerais do país. A educação segue sendo o eixo motor da consolidação de uma nação. Essa é uma compreensão que nós temos. Então, digamos, dessa perspectiva mais geral, a gente vai se deparar com os planos governamentais desde Brasília e até passando pelo governo do estado, até as prefeituras, que necessariamente os estudantes devem estar atentos e saberem de fato quais são as políticas públicas para a educação, para saber o que é um avanço e o que é um retrocesso. E aí isso se materializa das mais diversas formas. Hoje, na minha opinião, porque nós já conseguimos alguns avanços no nosso país e acho que dentro das universidades, né, falando em movimento estudantil universitário, dentro das universidades nós chegamos a alguns avanços na universidade pública, com a ampliação das vagas, com a política de reserva de vagas, com os concursos para professores, né, que são marcas de um projeto que defende o papel da universidade, que a principal tarefa do movimento estudantil é discutir qual a relação da universidade com o desenvolvimento do país. Eu vejo que nós vivemos um ciclo novo de desenvolvimento no Brasil e que a universidade pode ter um grande protagonismo nisso. E acho que é um absurdo a maior parte da universidade, que são os estudantes, ficar separada desse processo de construção. Não podia falar assim de pleno conhecimento das outras, de outros grêmios estudantis que passaram pelo Júlio de Castilho, mas com certeza todos que tiveram, surgiram pessoas, surgiram personagens que contribuíram muito para a história, entendeu? Então, eu acho que Brizola, entendeu? Todas as pessoas que passaram por lá, que fizeram parte do movimento estudantil, promoveram e tiveram uma total participação e contribuíram para a política dentro do Brasil. No passado, nesse período de exceção, era natural. O jovem, ele protesta por natureza, ele é um contestador, ele quer saber o porquê das coisas, ele não aceita de forma passiva, às vezes o adulto aceita, o jovem não, ele é rebelde. E nós tínhamos uma bandeira, e esta bandeira se aproximava mais das políticas de esquerda. Hoje não, hoje as políticas de esquerda da América Latina, elas estão no poder, e muitas vezes a forma de protestar é se aliar a partidos de direita que contestam. Em alguns países onde nós temos tensões sociais muito fortes, hoje, a maior parte das pessoas que estão na rua são jovens. Né? Geralmente os jovens são os que estão mais na rua. Primeiro porque sabem que vivem um presente com muita ansiedade, vivem um futuro de muita incerteza, são eles os que têm mais a perder. Tá? Se são jovens que são inseridos no sistema de ensino a nível secundarista ou a nível universitário, sabem que eles são também, dependendo dos países, são intelectuais. Países como o Brasil, quem está na universidade hoje faz parte de uma elite cultural, não necessariamente da elite econômica. Então é importante também que os jovens, sobretudo aqueles que estão dentro das universidades, e daí porque o movimento estudantil
ele tem que olhar para fora do seu umbigo, eles têm que se dar conta que eles têm um compromisso social. Sobretudo os jovens que estão numa universidade pública. Quem está numa universidade pública, ele está porque merece estar na universidade pública, porque fez tudo aquilo necessário para entrar e estar na universidade pública. Mas isso não basta, porque essa universidade pública, em realidade, ela é bancada pelo conjunto da população. Esses jovens que aqui estão, eles devem sim satisfação ao conjunto da população, sobretudo aqueles que nunca vão poder entrar nessa universidade. Nunca existe um único movimento estudantil. Eu poderia te dizer, dentro da universidade pública é isso, dentro da universidade privada também é isso. Dentro da universidade pública nós temos aqueles estudantes que ainda precisam lutar muito pela melhoria da assistência estudantil, pela não evasão daqueles que conseguem ingressar, que precisam lutar pela qualidade. São várias as lutas, mas eu acho que existe um grande guarda-chuva que abraça essas lutas todas, que é a luta pela relação mais profunda entre a universidade e a sociedade real e, portanto, o desenvolvimento do nosso país. O que acontece é que muitas vezes os estudantes, eles acabam sendo omissos, eles acabam não participando, acabam dizendo, isso não, eu estou com outras preocupações agora, isso não é muito problema meu, ou acabam lendo sobre o assunto e se informam sobre o que está acontecendo lá e aqui, mas acabam não tendo uma posição, acabam não tendo uma opinião formada. O que eu entendo? Eu entendo que o nosso país realmente vai começar a melhorar no momento que a gente começar a ser mais politizados, que os alunos, os estudantes, que a sociedade em geral começar a ter esse hábito de se informar, de ter uma posição, de tentar demarcar muitas vezes ela, para tentar melhorar a sociedade. Eu realmente lamento essa questão de, às vezes, serem omissos e aquele velho ditado. Os que não gostam da política, não gostam de governar, acabam sendo governados por quem gosta. Se os estudantes não forem radicais, não forem irreverentes, se eles não se revoltarem nessa idade, o que será depois? Porque a vida, em tese, ela pressiona de tal maneira que torna as pessoas mais conservadoras, até pelas responsabilidades que elas acabam adquirindo posteriormente. Acho que o movimento estudantil é um exercício de cidadania. Eu acho que toda essa fase transitória de pré-adolescência, adolescência que a maioria dos estudantes vivem, né, no ensino médio, é um momento que está todo mundo pensando o que eu vou ser. Eu vou ser advogado, eu vou ser professor, eu vou ser o quê? Eu vou ser político? O que eu vou ser? Eu acho que esse exercício de militância estudantil, do movimento estudantil, dá exatamente uma tranquilidade para que a gente possa escolher. Eu acho que é um momento em que a juventude brasileira tem uma extraordinária missão, como tinha lá nas diretas já. O Brasil vive um momento em que tem que se tomar decisões profundas e de modernidade, de conjugação social, que estão abandonados. O político brasileiro hoje está muito discursivo e de prática muito pequena. A juventude tem que, através da sua militância, da sua ação, da sua alegria, fazer com que eles se sintam mais responsáveis. A juventude não pode pensar que ela é o futuro do país, né? Porque se os jovens não se movimentarem agora, o nosso país não vai ter futuro. Então o movimento estudantil é muito importante para que o jovem possa se expressar, se organizar e se fazer ouvido na sociedade.